Gênesis 4, e vamos encerrar o capítulo 4 hoje, verso 25 e 26. Abra aí sua Bíblia, Gênesis 4, verso 25 e 26, 2 versos apenas hoje. Farei a primeira leitura aqui na versão King James, amados. Diz o seguinte: Adão conheceu novamente sua mulher, e ela teve um filho. E chamou o seu nome Sete, porque Deus, ela disse, me designou outra semente no lugar de Abel, a quem Caim matou. Verso 26. E a Sete também nasceu um filho, e ele chamou o seu nome Enos. Então os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Vamos orar? Eterno Deus, nosso Pai, com temor eu peço que venhamos agora expor a sua palavra e entendê-la. Com santa reverência, pedimos o teu auxílio para a devida compreensão, para a devida aplicação em cada um de nós. Que a sua palavra, Deus, venha nos purificar, que teu Espírito Santo, através dela, venha nos trazer esse entendimento e aplicação, Senhor. Não conseguimos, através de conhecimentos naturais ou sabedorias humanas, algum entendimento, Pai, somente do Senhor. Me ajude na exposição, me perdoe pelos meus pecados, Senhor Deus. Um homem miserável, vil como sou, que o Senhor venha me conceder graça, que o Senhor venha me ajudar. Preciso da tua ajuda, Senhor. Sem o Senhor não posso fazer nada. Seria uma afronta por mim mesmo querer apresentar algo ao Senhor. Em nome de Jesus que eu oro, Pai. Amém. Gênesis 4, verso 25 e 26. Hoje falaremos aqui sobre a descendência, não mais de Caim, mas uma descendência que invoca o nome de Deus, como encerra o verso 26. E isso para nós é importante, pois é o que buscamos, é o que prezamos. É um texto que vem em perfeita sintonia com o que foi pregado quarta-feira, complementa, e Moisés quer nos apresentar justamente isso. Como estamos em Gênesis, devemos ter em mente que Moisés ele pretende nos trazer o Bereshit, o princípio de todas as coisas, a origem. E ele já apresentou aqui a nós, já foi exposto a essa igreja, a criação de todas as coisas e pelas mãos de quem isso foi feito. Nós vimos a criação dos homens como a imagem e semelhança de Deus. Nós vimos a origem do pecado decretado por Deus e responsabilizado pelos homens. Nossos primeiros pais caindo no desagrado de Deus, sendo expulsos do Éden. E nós vemos também, mesmo em meio a tantos pecados, quebras, nós vemos as alianças, o início das alianças de Deus, a promessa de uma semente divina, uma descendência que traria vitória, pisaria na cabeça da serpente, como chamamos de proto-evangelho. Então o início de tudo está aqui, o primeiro evangelho, as primeiras famílias, tudo se encontra neste livro glorioso, inspirado, o livro de Gênesis. Então, amados, agora estamos na descendência espiritual. Vemos aqui as primeiras famílias que invocaram o nome de Deus. Nós saímos, se os irmãos se lembrarem, semana passada, de uma descendência má, de uma descendência caída, a descendência de Caim, o fratricida, aquele que matou o seu próprio irmão de uma maneira covarde. Então, amados, uma descendência que teve um desfecho com uma figura vil. E quem era essa pessoa? Era Lameque. E tivemos o contato com a canção dele. Os últimos versos pregados nos trouxeram a ideia de quem era esse homem, o que ele cantava. Cantava às suas mulheres uma canção de deboche sobre ter matado 2 homens. Ele se vangloria nisto.
E essa descendência, amados, Moisés relatou também as coisas comuns desta vida. As coisas que temos disponíveis, inclusive até hoje. Edificações de cidades, instrumentos musicais, canções, e até mesmo a tecnologia de instrumentos cortantes. E provavelmente através de Tubal-Caim é que Lameque conseguiu uma arma para assassinar esses dois homens. Então, nessa descendência caída, nessa descendência que não invocava o nome de Deus, nós podemos observar tudo que está ao nosso redor. E certamente por sair de mãos ímpias, e o próprio Deus estar abençoando essas pessoas com intelecto, com saúde e com capacidade para desenvolver tais tecnologias, não deve ser algo que um crente, alguém que invoca o nome do Senhor, deve se apegar. Fazemos uso dos meios naturais, mas para a glória de Deus. Diferentemente do que Caim e sua família focou e tentou utilizar. Foi dito também que Caim provavelmente construiu uma cidade para si, para ele ter a sua proteção. Então os meios naturais para os ímpios se tornam seus próprios meios. E não é a questão de um salvo, de um justo, aonde ele sempre busca a glória do nosso Deus. Então nesta sessão agora veremos a descendência espiritual. Nós faremos um salto, né? E Moisés, ele relata justamente isso para contrapor o contraste estabelecido de uma genealogia para outra que você deve ter em mente. A linhagem de Caim, através do tirânico Lameque, que foi o último a ser citado, é apresentada para ilustrar as consequências do pecado e da vingança. Porque se Caim matou um, Lameque matou dois. E agora a história lembra o nascimento de Sete. E a revelar a esperança, e veremos nas palavras de Eva, esta esperança de um progresso através de uma semente santa. Nós vemos Eva aqui esboçando a sua fé. E a despeito das vicissitudes da história, Deus está mantendo sua promessa de prover uma semente para destruir a semente. Então aquela promessa de Gênesis 3,15, que chamamos de proto-evangelho, você percebe Deus tendo um compromisso com isso. Isso é um pacto. Então, se é Deus quem está prometendo, certamente Ele irá cumprir. E Ele cumprirá através de uma descendência, através de homens que invocam o seu nome. Como vimos em Hebreus. Então, para entender melhor agora essa descendência pactual, que é o nome da mensagem que eu dei hoje, a descendência pactual de Deus, vamos entrar no texto a partir do verso 25 e irei expor aos irmãos. Verso 25, utilizando agora João Ferreira de Almeida. Perceba, o texto diz: tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete. Porque, disse ela, Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Então a primeira coisa que vemos no relato, é que Adão tornou a conhecer a sua mulher. Esse foi um termo já utilizado, que eu passei aos irmãos, né? No verso 1 do capítulo 4, esse termo aparece, né? Adão conheceu Eva. E eu expus aos irmãos que esse é um termo, conhecer aqui, que vem do hebraico yadá, é um termo técnico para relacionamento sexual. Mas perceba, esse termo ele só é usado para seres humanos. Nunca encontraremos no hebraico bíblico este termo sendo utilizado para a relação entre animais. E isso tem um porquê, pelo significado da palavra. Yadá significa perceber, ver, descobrir, discernir. Então logo é um ato sexual que envolve o conhecimento do homem, que envolve a alma do homem, a volição do homem. Logo, não é um ato sem pretensão e propósito.
Moisés, ele utiliza os termos cunhados aqui para a aplicação nossa, é justamente para que tenhamos um entendimento do que é um relacionamento sexual verdadeiro. Então não é como vemos hoje, aí as pessoas se relacionando como animais, sem pretensão alguma, sem propósito algum, apenas por desejos, instinto. Um ser humano feito à imagem e semelhança de Deus, ele nunca pode ser como um animal e agir apenas por instinto, apenas por sentimento. E muitos seres humanos, pessoas, agem apenas com base em sentimentos. Aqui, amados, nós vemos que o ato sexual que envolve sentimentos, sim, mas não só isso. Deve ser algo da percepção humana. E nós, como crentes, ainda mais. Porque temos uma fé racional, uma fé que nos move, uma fé que nos esclarece, e devemos, sim, buscar essas coisas para a glória de Deus. Então perceba, Adão conheceu a sua mulher novamente. Ele tornou a conhecer. Então coabitou com Eva. Então, amados, essa percepção, sentimento, conhecimento daquilo que se separa, é que separa e une o homem e a mulher e abrange a dedicação do ser humano completo por parte dos dois a se tornarem uma só carne. E se tornar uma só carne é isso, tá? Se tornar uma só carne é algo que envolve a percepção, os sentidos, a volição, o homem por inteiro. E diz o texto que ela deu à luz um filho, e que pôs o nome dele de Sete. Então, a primeira coisa que começamos a perceber, ela deu à luz a um filho a quem pôs o nome, né? O verbo hebraico aqui traduzido por concedeu e significa pôr, colocar. Então ela está colocando um nome, ela está pondo um nome com base em algo. E isso aqui, amados, segundo os teólogos comentaristas, expressa a fé de Eva. Não é apenas, vou pôr um nome, vou no cartório, vou registrar. O que está acontecendo aqui para Eva, e será ainda mais exemplificado no que segue, porque ela cita Abel, que foi assassinado. Então ela tem uma percepção nesse filho. Para ela é algo que significa uma coisa importante. A palavra pôr aqui, a quem pôs o nome, vem do hebraico kará, que significa chamar, clamar, recitar, gritar, proclamar. É um verbo kal, onde o sujeito aplica a ação, executa a ação. É Eva, então, aqui que está percebendo algo e está esboçando, proclamando. Então, amados, não é apenas nomear, ela está proclamando algo abertamente, um som audível. E, amados, ela expressa a fé de que Deus continuará a família. Mas que tipo de família? Uma família pactual. E Sete é o pai de todos os que são citados nas genealogias que se seguem. Ou seja, não há mais nenhuma referência a Caim e a seus filhos. Isso se encerrou em Lameque. Agora veremos uma outra descendência. E é nesta descendência, percebam, que Eva, ela se alegra. E Sete, o que significa Sete, o nome dado, essa proclamação de Eva? Digamos, esse grito de Eva. Significa, na etimologia da palavra, uma nova fundação, uma inauguração de uma nova vida. Né? Bruscamente, uma tradução aqui, sem olhar para a etimologia da palavra, do nome, você pode traduzi-lo como substituto, mas não apenas substituto. Mas Eva está querendo dizer aqui que houve uma nova fundação, uma inauguração de uma nova vida. Ela está vendo claramente o agir de Deus na sua posteridade.
mas não só numa posteridade, apenas filhos. Ela está enxergando claramente uma posteridade pactual. E o que segue novamente? O que complementa? Ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome, então ela declarou isso, o nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outro filho em lugar de Abel. Isso aqui só vai ter significado para você, relevância, se você comparar isso que ela está dizendo quando ela lhe nasceu, lá no verso 1 do capítulo 4, nasceu Caim. E existem algumas coisas que devem ser aqui, ressaltadas por nós. Então veja, Sete não é apenas o substituto de Abel, mas é a dádiva de um novo descendente. Em contraste com o nome inicialmente dado a Caim. Lá no verso 1. Eva agora acredita propriamente a Deus só a dádiva de um filho. Anteriormente, se você olhar no verso 1 do capítulo 4, se os irmãos também se lembrarem, ela disse: criei do Senhor. Ela relaciona uma certa participação na criação, nessa concepção, mas ela já afirma também com o nome Yahvé. Ela não fala Deus, Elohim. Ela simplesmente fala: criei de Yahvé. Criei do Senhor. E compare agora, no caso de Sete. Ela diz: Deus, Elohim, apenas, me deu. Então, o que isso nos sugere no relato de Moisés? Primeiro, que houve uma mudança nos dois relatos, que houve uma mudança de percepção em Eva. Ela, quando olhou para Caim, certamente ela pensou algo, ela disse algo com base também na fé que ela tinha, em Gênesis 3,15, porque essa promessa foi guardada em seu coração, de que dela viria um descendente vitorioso, um descendente espiritual, que presumimos anteriormente, quando preguei o verso 1, de que ela enxergou em Caim, o primogênito. Mas quem adorou verdadeiramente foi Abel, o assassinado. Agora, ela muda as palavras. Ela muda as palavras. Ela olha para Sete e ela fala Elohim, ela não fala mais um Deus pactual. Porque, amados, envolver Yahvé nas suas palavras é falar que é um Deus que está se relacionando. É como se disséssemos que esse é um filho pactual, esse é um filho salvo. É como se eles adoram pegar o Isaac e falar: esse aqui é um filho salvo. Pode batizar, pastor. Ele é pactual. Tá? E talvez possa soar como uma presunção do pai. Porque afinal, se olharmos para Caim, e se pensarmos apenas no verso 1, deu errado um pouco, né? Esses planos de pensar que Caim era pactual. E não era. Caim é de uma descendência maligna, ímpia, perversa. Agora ela olha para Sete e fala: Deus deu. Elohim, o Criador, o Poderoso. Ele deu. Ele me deu. Ela não fala mais que criou. Você não vai perceber a palavra criou com Yahvé. Ela assimila agora apenas Deus. Então uma coisa que eu e você podemos afirmar é que houve uma mudança na percepção de Eva. Não mudou a fé, porque ela continua assimilando que Deus é quem está dando essa prole. Ela ainda assimila, ela se alegra nisto, mas ela não afirma mais nada de pactual. Então, amados, Eva cita apenas Elohim. E o cumprimento de Eva a Sete não transparece orgulho nem entusiasmo. A esperança antigamente atribuída a Caim não é transferida para Sete.
Não. As palavras de Eva soam com modéstia, com humildade. Desta vez, ela também não chama Deus pelo seu nome de Redentor Yahvé, mas Deus Elohim. Para ela, Deus não era mais o Redentor próximo e misericordioso, mas o Criador, o Transcendente, cujo nome de misericórdia ela não ousa mais a invocar. Parece que Deus aqui, de certa forma, nesta época, neste período, já havia também se distanciado um pouco da nação, do povo. E nós constatamos isso na questão do dilúvio. Porque a maldade aqui ela só está, e prefigurada em Lameque, ela só está o quê? Aumentando. E aumentando. Então, amados, seja certo, algo na percepção de Eva mudou. Não estamos afirmando que Eva apostatou da fé, mas que ela está vendo tratativas diferentes. Tá? E é relatado aqui, perceba que Moisés diz, porque Caim matou Abel. Então Deus me deu outro filho no lugar de Abel, por quê? Porquanto Caim matou Abel. Esta maldade, este aumento da iniquidade. Então Sete, de certa forma, ele vem como um substituto de Abel. Seu nome também, ele sugere algo como isso, um substituto. E a fé revelada por Eva, ao salientar a vontade de Deus pelo nome Sete, designado, inauguração, ela está enfocando o quê? Na descendência espiritual. E não é pausada essa descendência. E o que começamos a perceber é que ela independe do homem. E eu acredito que Eva aqui, amados, percebeu isso. Ela percebeu que essa descendência espiritual não dependia mais dela, ou apenas de uma prole, mas sim do Senhor. Independe do Senhor. Por isso que ela se alegra no Senhor. Deus me deu. Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim matou Abel. Ela olha para o Senhor como um Deus de misericórdia, como um Deus cumpridor dessa prole abençoada, porque certamente ela viu a devoção de Abel, certamente ela viu como Abel se relacionava com Deus, e principalmente Caim. Então o que nós estamos vendo aqui é uma linha temporal, são vivências de Eva com seus próprios filhos. E não existe alguém melhor para nos conhecer do que as nossas próprias mães. Nossas mães nos conhecem. E Eva certamente viu Caim, viu Abel, constatou essa espiritualidade, comparou, porque mãe compara, mãe tem preferências, tá bom? Não se engane, tem sim, a própria Bíblia diz, tá bom? O próprio Cristo tinha seu discípulo amado, né? Então, amados, Eva está dizendo isso aqui com propriedade. Eva está dizendo aqui, ela está esboçando experiências com Deus, a fé em Deus. Então, amados, independe do homem essa prole espiritual, independe de você. Não é por estar numa igreja que você fala, não, esse filho é filho pactual. Não, depende de Deus. Deus continua com seus propósitos de pé, assim como cantamos no Salmo 33. E mesmo que tentem matar os filhos de Deus, essa prole sempre existirá. Seja aqui, ou seja na eternidade. Deus, ele permanece, irmãos. Deus permanece colocando neste mundo filhos dele. Deus permanece colocando o evangelho nos lábios das pessoas. Deus permanece cuidando da sua prole. Quando eu penso, amados, neste livro, quando eu penso nas Escrituras e na preservação deste livro, algo tão glorioso. Século XIX, quando começava a ascender os pensamentos filosóficos, humanistas, renascentismo, e por aí vai. E isso aqui começou a ser colocado em xeque por muitos, sobre a sua credibilidade, sobre a sua historicidade. Sabe o que Deus fez?
descobriu pergaminhos do Mar Morto. Pergaminhos feitos lá antes de Cristo. Muitos deles utilizados pelos essênios, aqueles que provavelmente criaram João Batista no deserto. Aí pegaram aqueles pergaminhos preservados, e compararam com o que temos hoje, os escritos de Isaías, por exemplo. Compararam aquilo que estava, isso aí é escrito pelos homens, isso aí foi modificado. Aí pegaram lá no século XIX, pesquise, os pergaminhos do Mar Morto, aí compararam. Tinha diferença? Não. Por que Deus faz isso? Porque Ele tem uma prole, porque Ele tem descendentes espirituais, e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Porque céu e terra passarão e a sua palavra nunca passará. Porque Ele tem uma prole para cuidar. Ele tem filhos amados antes da fundação do mundo. E esses filhos certamente ouvirão da sua palavra. Então, amados, tudo aqui depende do Senhor. E Eva nos esboça isso agora. Algo em Eva mudou. Deus me deu outro filho em lugar de Abel. Em lugar de Abel aqui, ela certamente está vendo a espiritualidade. Não só uma pessoa. Ela está vendo uma descendência. Isso vai ficar claro no verso 26. Ela está constatando uma descendência espiritual, irmãos. Mas tudo na dependência desse Deus transcendente, deste Deus criador. Como Jó, quando teve seus filhos tomados, falou: Deus deu, Deus tomou. Tudo cabe a Deus. Aqui nós vemos doutrina saltando para nós. Nós vemos aqui a eleição saltando para nós. A dependência de Deus. Aquilo que Eva constatou em Caim, talvez, no início, ou pensou que era, não foi. Agora, nós vemos a dependência de Deus e um filho espiritual realmente. Verso 26. A Sete também nasceu um filho, a quem pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Tá? Então a Sete também nasceu um filho, a quem pôs o nome de Enos, e foi nesse tempo que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Então aqui nasce o neto de Adão. O neto de Adão, com o nome de Enos. Enos significa homem. E talvez a matriz de ênfase na etimologia também da palavra Enos, do nome Enos, desse substantivo, ele destaca o que quando recebe o nome de homem? Apenas homem, irmãos. Mas fragilidade. Seu nome significa fraqueza. E em sua fraqueza ele se volta para Deus com sua petição e louvores. Aqui eu quero que o irmão comece a perceber, e Moisés ele é muito categórico nisso. Quando ele relata, né, e os nomes dados pelos nossos primeiros pais aos seus filhos e também netos, eles trazem para nós uma seta. Eles mostram para nós o início, o caminho. E para nós como crentes, essa genealogia e esses nomes aqui, e o que eles estão representando, nos servem como um grande sinal, uma grande seta, uma grande placa sobre o caminho. E perceba que esses primeiros que começaram a invocar o nome do Senhor, veja, primeiramente Sete, quando Eva afirma, é Deus quem deu, como se colocasse toda a soberania, como se colocasse toda a fé na designação de Deus. Aí vem os netos, veja, chama homem, Enos, fraqueza. E dessa fraqueza, e dessa falta de autodependência, começa a surgir os primeiros louvores e petições.
é a consciência da fragilidade humana, simbolizada pelo nome Enoque, que se intensifica a consciência do homem da total dependência de Deus. Uma situação que intuitivamente evoca a oração, evoca o nome de Deus. O homem, amados, por constituição, ele foi feito de necessidades interiores e exteriores. Como fica claro no capítulo 3, verso 19. Você lembra o que Deus disse a Adão? Na sua sentença, ele diz: no suor da sua face comerás o pão, até que retornes à terra, porque dele tu fostes tirado. Por que Deus disse isso aqui? Para lembrar a Adão quem ele era. Da onde você veio, Adão? Você veio do pó. Porque pó tu és e pó tu retornarás. E você lembra o que significa o nome Adão? Adá? O que significa? Pó, chão, terra. Então, amados, o homem nunca foi feito para que nele mesmo ele tenha poder. Ele nunca foi feito para ser um ser autodependente. Ele nunca foi feito para caminhar com as próprias pernas. A constituição homem, isso ainda mais para alguém que evoca o nome de Deus, ele vem de uma necessidade. E isso está simbolizado pelo nome Enos. É neste ponto que nós vemos algumas citações do Antigo Testamento. Por exemplo, o salmista Davi. Quando ele olha para o homem, aí isso é aplicado em Cristo, pelo autor de Hebreus. Salmo número 8, que cantamos aqui também, verso 4. O que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? O que é o homem para tanta importância de Deus para conosco? E Jeremias, capítulo 9, verso 23 e 24, olha como o homem não pode ser um ser autocentrante, um ser autodependente. Veja só o que diz Jeremias, capítulo 9. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me, em conhecer-me, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra. Pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Veja que o homem, quando ele caminha com as próprias forças, quando o homem caminha centrado em si mesmo, ele desagrada a Deus. Mas quando ele busca o Senhor, quando ele se deleita no Senhor, quando ele depende do Senhor, Deus se agrada e o abençoa. Por isso que ele diz: se você se humilhar, se você clamar a mim, eu responderei. Mas é necessário esse senso de que você é frágil, de que eu e você somos pó, somos homem, e necessitamos de Deus. Necessitamos de Cristo em nossas vidas. Esse é Enos, o filho de Sete, e recebe de seu pai um nome cujo sentido é quase igual ao de Adão. Então, significando o homem, assim como Adão, pode ser usado de uma forma coletiva. O nome Enos, amados, ele aparece 42 vezes no Antigo Testamento. Em 32 ocasiões, Enos refere-se ao ser humano em sua mortalidade, perceba, finitude e limitação. Porque essa palavra, a palavra do nome dele é utilizada em outras aplicações também. E sempre com esse cunho, mortalidade, finitude e limitação. Ou então como ser humano em oposição a Deus. Em outros trechos, Enos é usado também como o próprio nome, né, o nome próprio. Tanto Adão quanto Enos podem ser traduzidos por ser humano ou humanidade. Então, tanto individualmente como coletivamente. Tá? E a diferença entre eles é a seguinte: Adão, aquele que foi criado por Deus, é ser humano criatura. E com isso, pai de toda a humanidade. Enos
que deve sua vida a um ser humano gerado, pois ele é filho de um outro homem, seu pai, Sete, é o assim chamado ser humano histórico. Então, amados, com Enos, a humanidade passou a se desenvolver pelos caminhos pretendidos por Deus. A força da bênção, da fecundidade, é transmitida de geração em geração. Certo? Pela reprodução ordinária, mas pela fé, algo extraordinário dado por ele. Mas isso me faz pensar que o pacto feito com Abraão, de uma prole numerosa, de uma prole espiritual, ela na verdade já estava em curso. Ela já havia sido iniciada por Deus. Aqui nós já vemos uma prole espiritual. Aqui nós já vemos as primeiras pessoas que passaram a invocar o nome de Deus. Certamente que a partir de Abraão aquilo tornaria ainda mais corpo. Mas Abraão certamente veio dessa prole espiritual. Então, amados, segue o texto. Foi nesse tempo que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Esta é uma imagem de uma oração. Encetar uma intensiva relação como alguém que clama. Porque o foco aqui é invocar o nome do Senhor. Que dito foi neste tempo que eles começaram. Não significa, amados, que as outras pessoas que antes vieram, como Abel, não invocaram o nome do Senhor. Mas lembre-se que o texto diz que ele foi assassinado. Tentaram bloquear, tentaram mitigar essa descendência, só que Deus foi lá e novamente agiu. Amados, a família pactual, fazendo sua petição, louvando o nome do Senhor, glorifica a Deus e não os humanos. Com Enos, filho de Sete, começou-se a invocar o nome do Senhor, ou seja, com Enos recomeçou-se a chamar Deus pelo seu nome de Redentor. Porque agora sim, o nome colocado aqui é Yahvé, e não apenas Elohim. Os homens começam, por que o título da minha mensagem é Descendência Pactual? Justamente por causa dessa parte. Porque eles começaram a invocar o nome de Deus como relacional. Um Deus de redenção, um Deus de salvação. Tudo partindo da necessidade, como simboliza o nome Enos. Amados, começou-se a invocar o nome do Senhor, ou seja, com Enos recomeçou-se a chamar Deus pelo seu nome de Redentor. Foi nessa família que o fogo da verdadeira adoração foi luminosamente mantido e aceso. Aqui estava a base para a esperança. Era possível que os homens viessem a se relacionar com Deus. Esses homens, pela fé, olharam para Cristo. Esses homens tiveram o mesmo objeto de fé como eu e você. Essa é a descendência pactual de Deus. E isso, amados, depende, é o que eu quero enfatizar esta manhã, isso depende exclusivamente do Senhor. Você não tem que se preocupar em ensinar a seu filho apenas doutrinas. Você não tem que formar o seu filho para ser apenas intelectualmente um cristão. Você tem que treinar, mostrar para o seu filho, primeiramente, a necessidade que ele tem de Cristo. O quão falível, o quão limitado ele é. E você pode usar o seu próprio exemplo para isso. Os seus erros. Pedir perdão para o seu filho pela sua má conduta. E falar, o pai age assim, a mãe age assim, porque eu sou um homem miserável. E se não fosse Deus na minha vida, o que seria de mim? Porque nós nos preocupamos com o quê? Em passar aquela imagem exterior perfeita. Você nunca será perfeito. Você nunca será perfeito. Mas transforme essa imperfeição, esse pecado em abundante graça do Senhor. E fale que mesmo sendo um miserável homem, Deus continua lhe amando e lhe concedendo graça. Que não depende de você. Porque, amados, inconscientemente você ensina seu filho a ser um fariseu. Inconscientemente você ensina seu filho apenas a práticas exteriores.
e faltando essência, faltando coração. Amados, o texto nos ensina que da fragilidade venham invocar o nome de Deus. De que da necessidade de ser salvo é que se aparece Cristo, a redenção. E não o contrário. Aonde está a nossa preocupação, amados? A nossa família realmente tem buscado servir ao Senhor? Em essência, em espírito e verdade. Talvez você esteja adorando apenas em verdade. Precisamos de um coração. E aqui nós vemos um recomeço. Porque o nosso Deus é um Deus, por ser um Deus de misericórdia, de benevolência, é um Deus de recomeço. É um Deus fiel. O ponto decisivo, amados, no começo da genealogia, encabeçada por Sete e depois Enos, é a reconquista da possibilidade de invocar Yahvé. Uma coisa eu digo aos irmãos: sempre existirá salvação. Enquanto existir homens nesta terra, existirá salvação e redenção em Cristo. Nunca podemos esquecer disso, irmãos. O propósito de se existir um mundo, criado aqui, visto em Gênesis, o fato de se ter colocado aqui indivíduos, a imagem e semelhança de Deus, é para um único propósito: salvar seres humanos. Glorificar a Deus através da redenção em Cristo. Esse é o propósito. Por que a queda, pastor? Por que o homem caiu? Que desgraça! Para mostrar quem nós somos e o que precisamos. Se não houvesse a queda, não teria necessidade de ter um mundo. Era simplesmente já nascer no céu. Mas essa fragilidade do homem desperta uma necessidade ainda maior. E a glória de Cristo, ainda mais, é exaltada. É isso que nós precisamos olhar no texto, irmãos. Deus recomeça, Deus se mostra aqui solícito, mostrando que os homens podem lhe invocar como Salvador. E depois da decepção com Caim, Eva não se atrevia a mais dizer o nome do Redentor de Deus, o Yahvé. Caim não podia invocar Yahvé, pois estava no exílio, lá no seu aglomerado de meios naturais. Os ímpios, olha o contraste nas duas descendências. Os ímpios, a descendência de Caim, estavam lá totalmente completos. Com o quê? Com os meios naturais, com a graça comum, com a tecnologia, com a cidade, com as músicas, bebedeiras. Estavam bem daquele jeito. Por outro lado, agora nós vemos a descendência espiritual, marcadas pelo nome Enos, fragilidade, dependência, necessidade, mas que invoca o nome de Deus. Vocês percebem? Que contraste, que diferença do que é ser um forasteiro neste mundo, do que é ser uma pessoa que peregrina. E dito aqui as duas descendências, para qual você está? Eu vejo, amados, muitos querendo ser da família de Caim, mas nos domingos serem da descendência de Enos, Sete. Isso não existe. O próprio Moisés, ele já colocou uma no seu lugar, terminou com Lameque e iniciou outra. A própria palavra de Deus é clara quanto a isso. Aquele que ama o mundo e as coisas que há nele, o amor de Deus não está nele. Então é marcado, amados, as duas descendências. Perceba, amados, a expressão daí se começou, ou foi nesse tempo. Essa expressão hebraica pode ser traduzida como naquela época o ser humano recomeçou. A menção à invocação do nome de Deus na época de Enos não é uma informação sobre o início de culto a Deus, ou de uma religião original. Não é apenas isso, mas um testemunho de que, depois do assassinato de Abel por Caim, a geração de Enos viu novamente
a possibilidade de dirigir-se a Yahvé, um Deus redentor, e invocar o nome não é apenas um ato de culto, como foi dito, e até mesmo clama, amados, com esperança. E isso é relatado pelas palavras usadas no caso de Enos. Invocar o nome de Deus. Vou tentar pronunciar para os irmãos, mas isso acredito que seja um erro, né, no hebraico. Mas invocar o nome de Deus, Kará, Beshem, Yahweh, e aparece 17 vezes no Antigo Testamento essa expressão. Significa invocar o nome de Deus, sendo que sempre se pressupõe um relacionamento íntimo entre invocador e invocado. Então, quando é utilizada essa expressão, invocar o nome de Deus, o que se pressupõe? Qual a aplicação no texto? Um relacionamento íntimo entre invocador e invocado. União, conexão. A invocação do nome de Deus existiu muito tempo antes de qualquer ato litúrgico, amados, ou culto. A invocação do nome dá início ao lamento e ao louvor. A simples invocação do nome já pode implicar júbilo, súplica, entrega, confiança, fé. A invocação do nome é o primeiro componente de cada culto. Presente sempre que o culto começa com as palavras em nome do Pai, do Filho e do Espírito. E estamos aqui invocando o nome de Deus. Um culto é uma invocação deste Deus. E por sermos, amados, uma descendência espiritual, uma descendência de Enos, temos algo em comum: o objeto da nossa fé. Invocar o nome deste Deus. Além de invocar, Kará também pode ser traduzido por pregar e anunciar. Quem seguir Martinho Lutero, apontando por esta segunda tradução, reconhece a ligação misteriosa entre adoração e pregação. Invocar o nome de Deus, de certa forma, está também, amados, até mesmo na tradução da palavra Kará, para pregação. Anúncio, pronunciar. A adoração é testemunho e a pregação só é possível por causa da adoração. A nova linha da humanidade começou com 7 Enos e por isso faz sentido que tanto Sete quanto Enos apareçam, sabe aonde? Na genealogia de Cristo. Se você pegar Mateus, pegar Lucas, os nomezinhos que vai aparecer lá: Sete e Enos. A pregação, o anúncio, a devoção estão incutidas no caráter de um salvo, desde aquela época. Então você percebe, amados, que o ato de adoração, como estudamos aqui já, ele está aqui intrínseco, amados, nessa descendência espiritual, nesses termos de invocar o nome de Deus. E de que forma eu concluo para os irmãos? Eu concluo com as palavras de James Boyce, quando diz que vemos aqui em Gênesis 4 e 5 duas culturas, porque continuará. Se você já, semana que vem entraremos no capítulo 5, nós veremos mais genealogias. Nós veremos a continuação. Mas vemos o quê? Duas culturas. Duas humanidades. A cultura ímpia e a cultura piedosa. A cultura piedosa, ela destaca-se por 3 marcas, e é isso que eu quero que você tenha em mente. Deus, Elohim, e a sua preeminência, nas palavras de Eva. O homem e a sua fraqueza, no simbolismo do nome Enos. E a total dependência de Deus para a salvação. Vocês percebem, amados, o homem invocando o Deus relacional? É como se o homem gritasse: Deus salva-nos. Deus nos ajude. É nisto, amados, que nós precisamos entender e aprender.
que para o cristianismo é necessário humildade, quebrantamento, humilhação. Devemos nos humilhar perante Deus. O maior ponto de convergência, amados, nosso, de conflitos internos nossos, é querer impor as nossas vontades. Vocês estão errados e eu estou certo. Deus está errado e eu estou certo. E não nos humilhamos e não nos submetemos. Devemos, amados, pensar quem nós somos. Porque, amados, quando queremos impor a nossa vontade, dizendo que Deus está errado, Deus pode simplesmente tirar a sua vida de um dia para o outro. E aí, quem vai estar certo e quem vai estar errado? Que chega a ser um ponto de ignorância da nossa parte. Você não sabe nem se amanhã estará vivo. Tiago diz isso, não digam, farei planos hoje ou amanhã naquela cidade. Diga, se Deus quiser. Se Deus quiser. A preeminência aqui, amados, a primeira pessoa a ditar é Deus. E Eva reconhece isso. Deus me deu. Ela não cita mais o pactual, como disse com Caim, e ela coloca apenas Deus. E vem Enos, que simboliza a humanidade, fraqueza, e a partir disso, a invocação do nome de Deus. Essa cronologia, digamos assim, entre os fatos aqui narrados, é uma sequência para nós sobre o que realmente é uma vida piedosa. Preeminência de Deus, soberania, eleição, amor, antes da fundação do mundo, depende somente dele. Posteriormente, vem quem? O homem caído, depravado, frágil, morto em si mesmo. Em si mesmo não faz nada. Cristo disse, em mim nada podeis fazer. Isso está aqui. Isso está aqui. E posteriormente, invocar o nome de Deus. Ajude-nos, pois somos seres miseráveis, falíveis. O seu orgulho e o meu orgulho nos levará para um único lugar: destruição. Deus não se relaciona com homens orgulhosos. Deus, ele rejeita quem depende de si mesmo e das suas forças. Deus rejeita. E talvez eu e você precisamos aprender isso. É isso que é o caminho da vida piedosa daqueles que temem ao Senhor. Está aqui. O Bereshit, o início, o princípio da descendência espiritual, já nos informa o caminho. Então, amados, para ficar gravado, como James Boyce diz, 3 marcas nesses 2 versos. Deus é a sua preeminência, o homem é a sua fraqueza e a total dependência de Deus para a salvação, o Yahvé. Como será a sua descendência? O que você está semeando? Esse é o caminho do ensino para os nossos filhos, irmãos. Porque se estamos falando de uma descendência, eu tenho que pensar na minha prole. Você não tem que passar uma vida perfeita e tentar maquiar isso. Você tem que dizer para o seu filho, eu sou pecador, eu erro, mas busco a santificação todos os dias. Eu oro pedindo para que Deus me renove. Eu busco em sua palavra o auxílio. Eu oro ao Senhor. Então você precisa passar uma imagem real para o seu filho. De quem nós somos. Porque senão ele nunca vai olhar para a necessidade dele, e sim para o que ele possa gerar, o que ele pode fazer. Aí é um grande erro. Pequenos fariseus, teologicamente conhecedores, mas centrados no próprio eu, no que eles podem gerar. Que Deus nos conceda, amados, um coração para entender essas palavras. Que Deus nos ajude, pois precisamos da sua graça e da sua misericórdia. Porque somos fortemente tentados a agir conforme as nossas ambições. De olhar para os nossos filhos e cravar, talvez como Eva, aqui,
um filho pactual? Talvez não seja. Isso é dependência em si mesmo, no seu achismo e no que você quer. E depende de Deus. Amém? Deus abençoe, vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor. Hoje foi rápido, 2 versos apenas, porém, cabe meditar nesse texto. Cabe meditar bastante durante o dia. Oremos.